Estudos sobre elefantes mostram que esses animais, eles conseguem se lembrar de caminhos, de lugares e até de outros elefantes durante décadas. E isso é fundamental para a sobrevivência deles na natureza, especialmente com relação à localização de água em áreas secas. É por isso que a gente costuma ouvir a expressão memória de elefante relacionada aí com pessoas que conseguem memorizar fatos, lugares, conteúdos, pessoas durante muito tempo. E se você também quer ter uma memória de elefante, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como que isso acontece. É muito provável que, se você me acompanha, você já está ou quer começar a estudar para concurso. E um dos principais obstáculos aí que você vai encontrar ao longo da sua preparação é conseguir manter fresco na memória a quantidade imensa de conteúdos que vão ser estudados ao longo de toda a sua jornada rumo à aprovação. Afinal de contas, a gente não está acostumado a reter os conteúdos estudados. É só se lembrar de como a gente estudava lá nas provas da escola, durante a faculdade. Né? A gente pegava ali o caderno, o livro, alguns dias antes, 2, 3 dias na véspera da prova, dependendo aí do grau de complexidade da matéria. Daí a gente dava ali umas 5 lidas naquele conteúdo, ia lá, fazia a prova, saía da prova, dali a uma semana, já não lembrava mais de nada que tinha estudado. E nesse caso funcionava bem, né? Por quê? Porque na outra prova viriam outros conteúdos, e aí era só repetir o processo. O problema é que na preparação para concurso, essa técnica não funciona. Porque, afinal de contas, a quantidade de matérias e de assuntos diferentes que a gente precisa estudar para conseguir ser aprovado em um concurso público inviabiliza esse processo de estudo de alguns dias só antes da prova. Você vai ter que começar a estudar para concurso meses, quiçá anos, antes de conseguir fazer uma prova. E aí, se você não tiver um método eficiente para reter todo esse conteúdo, o que vai acontecer? Você vai estudar, estudar, estudar. E na hora de resolver as questões, você vai olhar para a questão e vai falar assim: como é que é isso mesmo? Eu estudei isso aqui, mas eu não lembro de nada. Por quê? Porque você estudou, mas você não reteve aquele conhecimento que foi estudado. E isso é péssimo. Eu costumo dizer para os meus alunos que errar uma questão de assuntos que você ainda não viu, tudo bem, né? É o esperado. Agora, errar a questão de assunto que você já estudou, aí precisa acender uma luz amarela piscando na sua cabeça. Porque imagina só, se você não está conseguindo acertar questões de assuntos que você já estudou, você precisa identificar a causa desse problema. E aí, são várias, né? Uma delas, e a mais comum, é justamente a falta de retenção dos conteúdos estudados. É como se você tivesse aí uma piscina furada. Imagina, pensa lá numa piscina com furo. Você pode ficar o dia inteiro com a mangueira enchendo a piscina. O que vai acontecer? A água vai ser perdida através do furo. É a mesma coisa quando você estuda, mas não consegue reter os conteúdos estudados. Você está o tempo todo jogando informações no seu cérebro e essas informações estão sendo perdidas. Quem aí assistiu o filme do Divertidamente, né? Se eu não me engano, é no 1, em que eles estão lá, né, no campo lá de memórias lá da Riley, e aí eles aparecem lá os que ficam limpando a memória, né? Esqueci o nome deles agora, mas eles estão com um negócio que parece um aspirador de pó. E aí eles vão falando, isso precisa, tem umas memórias que estão meio cinzinhas ali, né? Você percebe que elas já estão descorando, que elas já estão mais apagadas. E aí eles começam a puxar essas memórias justamente para fazer esse processo de limpa, né? Para descartar essas memórias. E é isso que acontece, né? Toda vez quando a gente dorme, o nosso cérebro ele faz essa limpa aí, né? E seleciona ali o que fica e aquilo que vai embora do nosso cérebro aí, que vai liberar espaço, tá certo? Quando você estuda um assunto ali alguns dias, né, ou na véspera da prova, e aí você dá aquela decorada e vai fazer a prova, você está usando principalmente a sua memória de trabalho, a sua memória de curto prazo, né? Depois, quando você sai da prova, passou algum tempo, essa memória ela é perdida. E isso é um processo muito legal quando você quer decorar um número de telefone, quando você precisa decorar uma fórmula rápida para usar. Agora, para decorar grandes quantidades de informação, isso não funciona. E aí a gente precisa de outros métodos para conseguir manter esses assuntos que foram estudados frescos e disponíveis dentro da memória. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo é que existem duas fases, né, principalmente aí, do processo de memorização. A gente tem a fase do armazenamento, que é quando você consolida aquelas informações aprendidas dentro da sua memória de longo prazo, quando você coloca essas informações disponíveis na memória de longo prazo. E a gente tem uma segunda etapa, que é a etapa de recuperação,
que é quando você vai resolver uma questão e tenta buscar aquela memória. É quando você está na hora da prova, tentando se lembrar de um conteúdo para conseguir resolver a questão. Então, são duas fases distintas aí durante esse processo, o armazenamento e a recuperação. Muitas vezes, você não consegue acessar uma informação porque você não armazenou essa informação. E muitas vezes você até armazena a informação, mas você tem dificuldade no processo de recuperação dessa informação. Quando a gente fala que a gente teve um branco na hora da prova, o que isso significa, né? O que é o branco? O branco é aquilo que você está lá na prova, você olha para a questão, você não consegue se lembrar daquele conteúdo. Quando você sai da prova, passa algumas horas, aí você consegue acessar aquela informação, mesmo sem ter que voltar ao material, tá? Isso é o branco. É um problema na fase de recuperação da informação. Você armazenou esse conhecimento, tanto que você depois consegue acessá-lo. O problema é que você está demorando muito tempo para recuperar a informação. E aí a gente tem várias causas. A principal delas é a questão do nervosismo. Se você ficar muito nervoso na hora da prova, né? Se você começar a sentir que a sua mão está suando, que você está tremendo, que seu coração está acelerando, o que vai acontecer? Você não vai conseguir acessar as informações. Por quê? Porque o objetivo principal do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência. Então, quando você está lá diante de uma questão, tentando acessar uma informação e começa a ficar nervoso nesse processo, aí é que o seu cérebro não vai mesmo tentar buscar aquela informação. Ele vai cortar total. Ele vai começar a pensar em outras coisas. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que abaixe essa adrenalina, com que você volte a ficar mais calmo e tranquilo. O que a gente tem que fazer nessas horas? Você precisa burlar esse mecanismo do cérebro. Como? Você muda de matéria, muda de assunto, vai fazer outra questão. Deixa aquele negócio em stand-by. Por quê? Porque na hora que você se acalmar, é muito provável que o seu cérebro consiga recuperar aquela informação. Afinal de contas, é isso que acontece quando você sai da prova, né? Quando você sai da prova e aí você sabe que já não precisa mais daquele negócio, que você desconecta daquela informação, aí sim o cérebro consegue ir lá acessar, buscar e trazer para você, tá certo? Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito é falar que é branco, mas se quando você sai da prova você não recupera essa informação, se você precisa ir lá voltar no material para acessar de novo aquela informação, isso não é um branco. Por quê? Porque isso identifica que o problema não foi na fase de recuperação, mas na fase de armazenamento. Você até estudou o assunto, mas você não armazenou esse conteúdo na memória de longo prazo. E aí o que aconteceu? Essa informação acabou sendo perdida. E aí, quando você sai da prova e precisa voltar no material, isso indica para você que aquela informação não está armazenada, né? E aí, qual que é o problema? O problema é justamente nesse processo que você não fez de repetições. Uma forma que a gente tem de armazenar uma informação é através de repetição. O nosso cérebro, ele memoriza dois tipos de informação. Primeiro, aquelas informações que são ali envoltas numa grande carga emocional. É muito provável que você se lembre onde você estava, o que você estava fazendo quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. É ou não é? Eu me lembro até hoje que eu estava na cantina da faculdade esperando sair meu almoço. Por que isso acontece? É um evento que só aconteceu uma vez, mas ele está envolto em uma grande carga emocional. E isso faz com que você consiga ali lembrar de detalhes daquela informação. Agora, estudar para concurso, raríssimas vezes, vai vir ali envolto em uma grande carga emocional. Então, a gente vai ter que fazer uso de um outro mecanismo para reter essas informações, que é justamente através da repetição. Tudo aquilo que eu dedico muita atenção, tudo aquilo que eu repito, que eu estou trazendo o tempo todo para a memória de trabalho, o meu cérebro entende que é uma informação importante. E ele tende a colocar essa informação dentro da memória de longo prazo. Então, o melhor mecanismo para você ter uma memória de elefante, para você conseguir aí memorizar todos os conteúdos estudados, é dar atenção a essa informação. E isso, né, a gente faz de duas formas. Primeiro, você precisa estar concentrado. Não adianta estar lendo um conteúdo, estar resolvendo uma questão, se você está assistindo TV, se você está conversando com uma pessoa, está ouvindo música, está fazendo 1001 atividades, né? É aquele negócio de arrumar a casa assistindo videoaula, né? Tá ali no trabalho assistindo uma videoaula. Ju, isso é totalmente
como eu vou dizer, isso não vale nada, né? Não adianta nada fazer isso, mais ou menos, tá? Se você já tiver algum conhecimento daquele conteúdo, aí eu já estudei esse assunto, né? Assistir essas videoaulas ou ouvir essas videoaulas enquanto faz uma outra atividade, vai sim servir para você ir memorizando alguns pontos ali, tá? Recordando alguns pontos. Mas é óbvio que não é a mesma coisa do que se você tivesse sentado, se dedicando ao estudo daquele conteúdo, tá? Por quê? Porque quando você não dá a devida atenção para uma informação, é muito provável que essa informação ela seja perdida, né? O nosso cérebro, ele não consegue processar duas informações ao mesmo tempo. O que ele faz é alternar entre elas. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando e ouvindo uma videoaula, eu não estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Em alguns momentos, eu dou uma parada no meu trabalho, né? Mesmo que às vezes eu não pense nisso, mas significa que eu não estou me concentrando naquilo ali e me concentro na videoaula. Em outros momentos, eu alterno, né? Eu deixo a videoaula de lado e foco no meu trabalho. É por isso que dirigir com o celular é tão perigoso, né? Porque você não consegue dar atenção para as duas coisas ao mesmo tempo. O que você faz é, hora você dá atenção para o celular, hora você dá atenção para o trânsito. E numa dessas aí, né, pode acontecer um acidente, tá? Então, a primeira coisa é estudar com concentração. E a segunda coisa é revisar com frequência esses conteúdos estudados. Se você estuda um assunto hoje e nunca mais vai voltar ali, né? O que acontece? Essa informação, ela vai ser perdida. Ela não vai ser colocada na memória de longo prazo. E aos poucos, essa informação vai ficando enfraquecida e a gente perde. Ju, quantas vezes eu preciso revisar essa informação? Depende de quanto tempo você precisa guardar essa informação. Se eu preciso de guardar essa informação por poucos dias, eu vou revisar essa informação menos vezes. Se eu preciso guardar essa informação por muitos meses, né, como é o caso, por exemplo, de uma preparação para concurso público, eu vou precisar revisar essa informação mais vezes. E esse processo de revisão, ele precisa ser, primeiro, espaçado, né? Não adianta, por exemplo, ler 10 vezes o mesmo PDF, né? Li uma vez, aí amanhã eu leio de novo, depois da manhã eu leio de novo, depois da manhã eu leio de novo. Isso não adianta nada, tá? A gente precisa espaçar essas revisões, tá certo? Outra coisa, quanto mais ativo for esse processo de revisão, né? Quando eu tento buscar essa informação, é muito mais produtivo do que eu simplesmente reler aquilo que eu já estudei, né? Então, eu vou fazer uma revisão. Aí eu pego lá o PDF e leio tudo de novo. Ou eu pego a videoaula e assisto novamente, né? O que acontece? Esse é um processo de revisão totalmente passivo. E aí, a fixação desse conteúdo é menor. Existem vários estudos que comprovam que a gente chama de esforço desejável. O que é isso, né? Quanto mais difícil é o processo de compreensão e de recuperação das informações, mais essa memória ela fica forte, mais os caminhos neurais eles são fortalecidos nesse processo. Então, quando eu, por exemplo, sozinha, tento entender um conteúdo, né? Isso faz com que aquela memorização seja muito mais eficiente. Por quê? Porque eu precisei de muito mais neurônios criando conexões ali para que eu pudesse compreender esse assunto. Por outro lado, né, ainda dentro dessa linha aí do esforço desejável, quando eu vou promover a recuperação dessa informação durante as minhas revisões periódicas, se em vez de ficar só relendo o conteúdo ou reassistindo videoaula, eu começo tentando resolver uma bateria de questões sobre aquele assunto que foi estudado, isso também faz com que eu tenha uma certa dificuldade de recuperar essa informação. E esse esforço que eu faço para conseguir recuperar essa informação faz com que eu consiga fixar mais esse conteúdo, aprender melhor e reforçar essas memórias. Então, se você quer ter uma memória de elefante, primeiro, você precisa o quê? Dar atenção ao conteúdo na hora de estudar. Não adianta estudar se você não está concentrado. Segundo, tentar compreender por si mesmo, né? Não fique ali viciado em videoaula. A videoaula é importante? Sim, né? Mas ela é um recurso extra. Ela é uma outra ferramenta. Ela não pode ser a base do seu estudo. Você precisa desenvolver a sua capacidade de compreender os assuntos sozinho, de criar suas próprias conexões, de fazer suas próprias analogias, porque isso vai fazer com que a sua memorização ela seja muito mais eficiente.
E terceiro, né, faça revisões frequentes, revisões periódicas, espaçadas. Não é para revisar 10 vezes o mesmo conteúdo de uma vez só, tá? É para espaçar essas revisões. E quanto mais ativo for esse processo, melhor é para você. E se você quer saber mais aí sobre o processo de memorização, se você quer entender como o cérebro funciona, como se dá o processo de aprendizagem, como que a gente faz para ter realmente uma memória de elefante, ter uma imersão. Vai ser um dia inteiro no Zoom só para a gente conversar aí sobre memorização. Eu vou te falar, então, por que essas revisões de 24 horas, 7 dias e 30 dias não funcionam, por que esse negócio de revisar final de semana também não dá certo, e vou te apresentar o meu método de revisão, o método 3R. Vai ser um dia inteiro para você desenvolver aí a sua memória de elefante. É só ver aqui nos comentários desse vídeo e clicar no link para fazer a sua inscrição. Eu te espero no dia 5 de outubro. Até lá!